Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento, em mais um encontro, onde vamos aqui refletindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa relação com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesse momento comecemos o nosso trabalho nos vinculando ao alto, rogando desde já o amparo divino para nos ajudar nesse tentame que é viver na Terra, em um planeta de provas e expiações, onde nós, com nossas imperfeições, temos que aprender a lidar com um mundo que nos é um educandário, nos é uma escola, às vezes severa, tentando nos ajustar diante da lei divina. Então, nesse momento, nós vamos nos conectar, isso é de extrema importância. Conecte-se com o seu anjo da guarda, com os seus mentores, com nosso Senhor Jesus Cristo, para que essas reflexões da noite possam nos alcançar profundamente e nos conduzir para transformações necessárias. Nós vamos hoje tratar de um assunto importante no que diz respeito ao nosso trabalho de disciplina para a conquista da iluminação interior. Então vamos fazer a nossa prece para que ela nos envolva em vibrações de paz advindas do Senhor. Pai de infinita misericórdia, nós estamos aqui comprometidos nessa busca da Tua mensagem, no interesse de vivê-la, no interesse de nos aprimorar para nos distanciar pouco a pouco do sofrimento e não precisar um dia mais dele para que obtenhamos paz interior. Rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que envolva a humanidade inteira e a nós todos que estamos em busca de equilíbrio para lidar com os conflitos, com os desafios existenciais. Rogamos aos bons espíritos que nos inspirem nesta hora e nos auxiliem para que o estudo da noite possa nos trazer esclarecimentos, nos dando mais clareza sobre o que devemos fazer para melhor viver. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Há uma passagem no Evangelho que Jesus enfatiza que pelo pensamento também se poderia pecar. Quando Jesus apresenta isto, imaginamos que quão difícil ficou àquelas criaturas, àquela época, entender como seria espinhosa a trajetória de se autotransformar. Porque o pensamento é um movimento que fazemos, uma produção que fazemos, que o outro, no campo material, não percebe. É uma construção particular nossa. Podemos então pensar diversas coisas, sem que ninguém perceba. Então, a princípio, parecia ser um lugar tranquilo, de uma certa liberdade, onde a criatura poderia fazer o que bem quisesse. Mas quando Jesus fala isso, ele está dizendo que a divindade também ausculta os nossos pensamentos e a partir daí também estabelece uma corrigenda, ou considera também o nosso pensamento como uma ação. Uma ação que, a depender do que pensamos, torna-se negativa ou positiva.
se negativa, se positiva, ambas as expressões atrairão vibrações e tudo na vida de forma equivalente. Então, a criatura começa a perceber que não poderia criar uma máscara diante das pessoas para se comportar de forma sadia. Não poderia tão somente seguir rituais estipulados pela sociedade nos quesitos da ética e da moral, tão somente para mostrar que faz as coisas corretas. Jesus vai advertir que Deus sonda a criatura por dentro. E que tudo o que ela pensa, tudo o que ela sente, Deus percebe e considera isto como um movimento do Espírito, uma expressão do Espírito. Somos energia, então tudo que pensamos, tudo que sentimos, tudo que ocorre no mundo interior surge na vida em sociedade ou em onde quer que estejamos como uma energia que se exala de nós e que pode promover o bem como pode promover a perturbação. Então reparem, nós estamos dentro de um contexto de realidade espiritual que não há como nos escondermos. Nada para Deus é escuro. Nós temos, como diz Paulo de Tarso, várias testemunhas no campo do invisível que vai nos analisando no interesse de nos ajudar. Não são juízes, não são vigias, são guias amoráveis que se interessam por nós e para examinar como estamos transitando na Terra, eles nos acompanham e examinam o nosso comportamento e tudo que nós produzimos na vida interior. Então, se nós realmente quisermos esta plenitude, nós teremos que começar a partir do pensamento. Pensamento este que é visitado muitas vezes pelas informações de um inconsciente bem profundo. E a gente está falando de um inconsciente que alberga todas as nossas experiências de outras existências. Muitas memórias, experiências, choques, gozos, satisfações, paixões, tudo o que vivemos se arquivam em forma de lembranças, de memórias, de sensações, de sentimentos no campo do inconsciente. Esse inconsciente que não está detido, ele de hora em hora faz os seus movimentos e povoam os nossos pensamentos com coisas que às vezes estranhamos pensar, estranhamos sentir. Chegamos ao ponto de dizer, meu Deus, como é que eu pude pensar uma coisa dessa? Como é que eu pude sentir algo assim? Sabedores da trajetória que tivemos, vamos entender que esses arquivos, de hora em hora, espocam desse inconsciente, ou muitas vezes são entidades desequilibradas, perversas, que insuflam isso no nosso pensamento, né? O pensamento dessas entidades se intercalam conosco, com os nossos, né? Se misturam aos nossos. Então, se nós não tivermos um certo comando do nosso pensamento, ele pode se misturar com vários outros pensamentos, não só dos desencarnados, dos encarnados também. Então, como saber o que basicamente eu penso, o que é meu? Primeiro, a gente precisa se conhecer. O autodescobrimento nos possibilita isso. Você vai se conhecendo, tendo uma noção básica de quem se é, e a partir daí vai podendo perceber os pensamentos costumeiros, desde
não importa se são negativos ou positivos, mas são seus. De hora em vez, eles aparecem. Então, Joana de Ângeles, ela convida o indivíduo a pensar também nesta área do pensar. Porque nós precisaríamos dar um comando ao que pensamos. Não podemos ficar pensando às soltas. É preciso haver uma disciplina aí. Porque também nós vamos entendendo pelo Espiritismo que a mente, o espírito que produz os seus pensamentos, nada mais é do que um fulcro gerador de energia. Ou seja, não posso pensar tudo que eu quiser sem ir aos poucos administrando estes pensamentos, dando-os qualidade. Porque tudo aquilo que eu pensar vai gerar uma vibração equivalente ao que se pensa. E se esse pensamento for um pensamento despreocupado, frívolo, perturbador, ele vai produzir uma energia e também estabelecer uma frequência com outros pensamentos semelhantes. Além de nos vincularmos com entidades que estarão pensando na mesma faixa, quando nós vamos nos sintonizando nessas frequências, nessas vibrações, nós também produzimos um tipo de energia que são exaladas no nosso convívio com os outros. Muitas percepções que temos quando estamos em grupos, muitas vezes são exalações mentais. Não necessariamente estão no ambiente aquilo que eu senti de negativo. Às vezes a gente costuma dizer, entrei no ambiente e não saí muito bem. Esse ambiente está carregado. Nem sempre esse ambiente está carregado. Mas quem ali estava. E no contato com os outros, nós vamos captando também essas emanações mentais dos outros. Pessoas que pensam o que bem querem. Não tem um comprometimento com o que se pensa. E eu acredito, isso é uma elaboração puramente minha, que quando o Emmanuel disse para Chico, quando encontrou pela primeira vez o propondo o ministério da mediunidade, ele vai dizer para Chico que era necessário seguir 3 coisas importantes. E Chico aguarda e ele diz disciplina, disciplina e disciplina. Ele repete a palavra, mas eu fiquei questionando. Ele quis enfatizar a palavra, a importância da palavra, ou ele quis dizer de 3 instâncias que o indivíduo em si precisa disciplinar? As instâncias do pensamento, do verbo e do comportamento. Então a criatura ela precisa, para se ajustar, para se tornar um ser consciente de quem se é e do papel que tem no mundo, e como deve ser o seu comportamento diante dos outros, ele precisa criar uma disciplina, partindo inicialmente do pensamento, que rege todas as construções, no discurso de André Luiz. É no pensamento que se elabora tudo aquilo que se vai materializar lá na frente. Todas as decisões, todos os movimentos. Parte primeiro destes pensamentos. Então, nós precisamos dar um direcionamento ao que pensamos. Então, as pessoas de imediato começam a achar que precisam fugir dos maus pensamentos. Não é? Precisa escapar. Mas se examinarmos, vamos perceber que todo pensamento detido, todo pensamento que me surge e eu proponho fugir, de alguma forma, há pessoas que até sacodem a cabeça, como se o pensamento fosse pular e cair fora. Mas todo movimento que fizermos neste sentido, o pensamento que está sendo evitado, ele volta para o consciente.
ou ele fica ali transitando no pré-consciente. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, este pensamento detido voltará. Joana propõe que quando surgir um pensamento negativo, seja ele de que ordem for, com que tema traga, é forçoso que o indivíduo estabeleça uma substituição. Então, se eu pense em algo negativo, ao invés de ficar lutando para não pensar naquilo, eu substituo. Penso em outra coisa, foco meu pensamento em outra coisa, para que isto chegue e ganhe o meu foco. Porém, antes de fazer esse movimento, é importante assumir o que se pensa. Há pessoas que dizem, não, eu não quero pensar nisso, não, eu não quero falar disso. Por quê? Se for no caso do pensamento, eu não quero pensar nisso, por quê? Isso me traz tristeza, isso me traz sim, mas eu preciso pensar isto e arrumar isso em mim. Porque se esses pensamentos me surgem, por algum motivo eles estão aparecendo. Nós somos especialistas em tamponar conflitos, tamponar pensamentos. E é por conta disso que Lacan diz que a doença vem por conta das palavras que não são ditas. Nós precisamos analisar o que pensamos, até para fazer uma avaliação que nível de pensamento transita em nós. Até também para poder perceber se não existem alguns pensamentos que estão sendo repetitivos, que se repetem todos os dias e que nem sempre são por conta de automatismos mentais que eu criei, por hábitos mentais que eu criei, mas pode ser um processo obsessivo. As entidades negativas, elas costumam nos obsedar, mantendo um pensamento o tempo todo. Ela fixa o pensamento dela, tentando mergulhar na frequência em que estamos, para que este pensamento seja captado e repetitivo dentro das nossas cabeças, para isso nos levar a alguma perturbação ou ele está sugerindo alguma coisa que a gente faça. Então, isso que eu penso sempre é um automatismo. Esse pensamento que se repete advém de um conflito que eu ainda não resolvi. É algo que me aconteceu e eu não superei. Isso é da ordem de uma mágoa, de um ressentimento, de algo mal resolvido, de algo pendente. A gente tem que analisar. Porque esse registro está aí, ele se apresenta no pensamento. Então, nós vamos examinar o que estamos pensando. Se a gente quer parar de pensar naquilo, antes de fazer essa substituição, a gente começa a nos dizer ou a entender que aquele pensamento não é nobre, não é saudável, só nos perturba, só nos vincula a faixas vibratórias mais densas, vai me trazer abalos. Então, eu vou entendendo que aquilo que eu estou pensando não vai me ajudar. Então, a partir deste momento, eu começo a pensar o que eu poderia substituir esse pensamento, sem negá-lo. Eu já me entendi com esse meu pensamento. E, às vezes, nessa reflexão, eu entendo até de onde ele está vindo. De um conflito, como eu disse, ou, quem sabe, uma memória estranha, um pensamento estranho que não condiz com a minha realidade atual. Pode ser do inconsciente, memórias de tantas existências que tivemos, ou a gente pode até perceber, a depender do nosso nível de percepção extrafísica, que seja uma entidade, uma interferência obsessiva, o que é muito comum nas nossas vidas, partindo do princípio que somos todos imperfeitos. Então, se somos imperfeitos, é claro que somos obsedados.
como diz Allan Kardec, no céu e no inferno. Né? Que a imperfeição é que leva os maus espíritos a se vincularem a nós, a nossa imperfeição, que se vincula com a deles. Há uma certa sintonia, semelhante atraindo semelhante. Então, já que todos nós que estamos na Terra temos imperfeições, então todos nós somos obsedados, de alguma maneira, em maior ou menor grau. Então, não há ninguém que esteja livre dos maus espíritos. Nós só chegaremos a este patamar quando não tivermos nenhuma brecha moral, como diz Marco Prisco, dentro de nós, o que levará muito tempo. Então, para que a gente faça esse trabalho de iluminação interior, é importante examinar o que estamos pensando e lembrar que pensamentos ruminados, e se eles forem negativos, eles podem criar laços de vinculação obsessiva muito mais densos e profundos. Independente disso também, pensamentos negativos muito ruminados, eles podem fazer com que o nosso padrão vibratório caia e a nossa aura, tá? Não áurea, a lei, mas a aura, ela também perca as suas vibrações que vêm do espírito que a emana. Se quisermos ter uma aura saudável, se quisermos produzir vibrações saudáveis que possam ser também percebidas pelas pessoas que convivem conosco, sem precisar ver as vibrações, nós precisamos estar atento a este departamento do pensamento. Então, sendo assim, nada de mantermos o pensamento naquilo que se nos torna uma perturbação. Por isso que é preciso educar. Olha, nós somos ainda tão deseducados no pensamento que nós perdemos noites pensando em um problema, numa crença de que há problemas que não poderão ser solucionados. Nós não conseguimos nos separar dos problemas ainda. E eu pauto isto aí em cima do que a gente vê nos espíritos superiores, como eles sabem administrar o pensamento, mesmo enfrentando desafios. Um dia nós vamos chegar a este patamar, onde as preocupações, muitas preocupações, passem a não nos perturbar o sono, a não nos levar a perder o equilíbrio e ferir alguém, que essas preocupações não nos levem ao mau humor, a uma fala solta que fere, que humilha e que maltrata, não nos leve a transtornos obsessivos. Dia virá em que nós estaremos tão preparados moralmente que nós teremos uma fé robusta. E diante do problema estaremos firmes, na certeza de que Deus vai nos ajudar. Esta fé vai nos ajudar também a nos acalmar mais. E não ficar com muita coisa no pensamento, sendo que muitas delas não podemos resolver. É claro que pensar, refletir sobre tal problema, se assim for o desejo, nós vamos conseguir encontrar caminhos para solucionar, equacionar a problemática. Mas nós estamos pensando em busca disto ou estamos tão somente pensando, ruminando uma demanda, um problema? Porque mesmo se nós estivermos pensando no sentido de encontrar um caminho certo, mas não será a noite inteira pensando que você vai conseguir, porque o corpo também começa a acusar e daqui a pouco você não tem cabeça, não tem estrutura, não tem saúde para resolver aquilo que poderia resolver com mais equilíbrio, tentando administrar esse pensamento que pula de lá para cá. Os pensamentos acelerados
nas pessoas ansiosas e querem resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Mas isso é outra questão. O que nós queremos enfatizar é que Joana de Ângeles convida o indivíduo a começar a fazer o seu trabalho por aí. Por quê? Vamos imaginar que a gente se empolga em fazer algo no sentido de crescimento espiritual, no sentido de uma obra, de um trabalho. Mas nós estamos, às vezes, carregando essas viciações mentais que nos distraem. A gente pode estar fazendo uma coisa aqui e o pensamento sintonizado em outra coisa. Movimentamos o corpo para uma ação, mas o pensamento está em outra. Então, Joana fala para a gente não fazer essa dissociação, porque o indivíduo tem que estar inteiro naquilo que faz, ainda mais se for nos quesitos do bem, da construção da espiritualidade. Não dá para eu fazer a caridade com um pensamento completamente voltado ou votado em outra coisa, que negue aquilo ou que não coaduna com aquilo. Então nós precisamos criar uma sintonia, um pensamento ajustado com o que nós estamos fazendo. E isso também na prática da vida comum. Então, se você vai fazer alguma coisa, essa é uma grande dificuldade nossa, que nós consigamos exercitar o pensamento para direcioná-lo ao que estamos fazendo. E não deixando esse pensamento viajar, nos desconectando de deveres que requerem atenção, concentração, para que saia devidamente correto. Então nós vamos encontrar nos pensamentos os maus pensamentos, os bons pensamentos e os hábitos mentais. Então, o que é que há de hábito no que você pensa? O que de hora em hora surge? O espírito é lido através daí. Tá? Por conta do que eu disse, que eu posso estar aqui fazendo a caridade, mas o pensamento está em outra coisa. Então Deus sonda o pensamento, as intenções, não? Então, e é a partir daí também que a gente vai ditando as companhias. Não tem aquele ditado, me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Parafraseando isso, poderíamos, à luz do Espiritismo, dizer, me diga o que tu pensas, que eu digo com quem espiritualmente você anda. Porque não falha isso por conta de uma lei chamada lei de sintonia. Então, é importante colocar como quesito importantíssimo no processo do autodescobrimento a educação do que se pensa e a retirada dos hábitos mentais que muitas vezes nos paralisam em comportamentos repetitivos, nos impedindo de fazer um progresso mais rápido. Construímos hábitos que muitas vezes nos levam ao estacionamento. Hábitos esses mantidos, sim, a partir do pensamento. Então vamos tentando renovar o que a gente pensa, para que a gente também possa ter o hábito de pensar coisas mais positivas, que é outra demanda que a criatura humana enfrenta por conta do seu nível evolutivo. O nosso pessimismo sempre tem maior espaço dentro de nós. Então, o exercício a pensar de forma otimista é algo importante, porque é uma questão mesmo de prática, mesmo de exercício, porque nós vamos nos reconhecendo pelo Espiritismo como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos uma centelha divina imbatível. O que significa isso? Mais cedo ou mais tarde, já não seremos nós que estaremos falando, será Deus. Porque essa luz que somos, porque saímos da essência divina, a fatalidade dela é se agigantar.
E chegará um dia que nós alcançaremos esses patamares de espíritos puros. É para lá que estamos indo. Cada um no seu ritmo, cada um dentro das suas limitações. Mas é importante desejar querer esta paz. Desejar fazer os esforços que puder para se sentir melhor, com mais paz. E quando a gente fala em transformação interior, trabalho espiritual, nós não estamos tão somente dizendo aqui no sentido de procurarmos um caminho de mártires. Não. Na tua vida diária, na nossa vida diária, como ela pode ser bem melhor administrada se nós estivermos atentos a esses pensamentos, ao que a gente fala, ao que a gente faz, para que tenhamos um equilíbrio maior para viver também de forma equilibrada na Terra. Nós não estamos aqui, o Espiritismo não propõe aqui uma vida espiritual para viver bem no mundo espiritual. Não tão somente isso, mas para viver bem aqui e agora. É aqui que nós estamos tendo as experiências mais intensas, posto que estamos em um corpo. É aqui que nós vamos passar por diversos testes. E estamos presos em um corpo pesado, denso e extremamente frágil. Então nós precisamos administrar melhor aqui. Porque aqui é onde estamos vivenciando experiências que vão ditar o nosso futuro, o nosso destino. Então, para que tenhamos condições de trabalhar melhor e nos relacionar melhor com a nossa família, com os nossos amigos, onde quer que estejamos, que haja um equilíbrio, que não precisa ser esse equilíbrio gigantesco, mas aquele equilíbrio que nos ajuda a nos posicionar no mundo de uma forma que nós não venhamos a ferir ninguém, de forma que nós venhamos a respeitar o outro e nos respeitar, de poder nos posicionar sem precisar ferir ninguém, de poder dizer das nossas intenções, dos nossos ideais e sair em busca da felicidade sem precisar transgredir a lei de amor. E assim vamos entender que esta é a fatalidade. Então Deus não espera que nós sejamos felizes no mundo espiritual. Não, é agora. Façamos o melhor para cada dia tornarmos esses pensamentos melhores. E o corpo irá agradecer. As células do corpo ficarão satisfeitas, porque todas elas, de Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, na intimidade de cada célula há uma consciência particular que obedece à consciência mãe. Você, espírito. Nós, espíritos. Então, se o meu pensamento se prende, se fixa em algo negativo, naturalmente a mente vai produzindo uma energia que o nosso perispírito, o corpo do espírito que liga-se ao corpo físico, irradia, é contaminado por aquela irradiação, e como o perispírito está ligando o espírito ao corpo, o corpo físico começa a absorver as emanações produzidas por nós, as células recebem o comando da consciência mãe e se desorganizam nas suas funções, produzindo desequilíbrios celulares, biológicos, fisiológicos, aparecendo desarmonias em forma de enfermidades, desarranjos, dores, mal-estar e por aí vai. Então até esse corpo agradece. Se nós começarmos a controlar, educar o que se pensa. Mas ali os meus pensamentos espocam, às vezes são de vários teores, vários níveis. Não dá para ficar segurando, realmente não dá. Então, a gente vai iniciar
o processo para ajudar esse controle do pensamento, melhorando-se por dentro. Quando o espírito evolui moralmente, os seus pensamentos vão se transformando, porque pelo seu poder, pelo seu equilíbrio moral, as construções tornar-se-ão melhores. Quanto melhor moralmente o espírito for, mais ele vai produzir pensamentos saudáveis. E não terá nada contra se surgir um pensamento negativo, perturbador, vulgar. Ele vai entender que isso faz parte de um depósito chamado inconsciente. Ou muitas vezes ele produz esse pensamento porque está em processo evolutivo, nenhum problema. O que nós não podemos deixar é a fixação. É isso, se fixar. Tornar-se um hábito mental de falar mal, um hábito mental de criticar, um hábito mental de zombar, um hábito mental de desacreditar, de ignorar, um hábito mental de pensar que só vai dar errado, um hábito mental de dizer isso nunca vai dar certo. E outros tantos, né, que a gente tem. O hábito mental de buscar paixões, gozos que ficam no pensamento, na busca de realizações concretas, mas estagiam, ficam um bom tempo no pensamento e a pessoa fica atordoada e transita entre frequências diversas. Né? Frequências diversas. Então a gente precisa ir examinando esse pensamento e dando a ele este comando. Por amor a você, eleja o que você vai pensar. Se surgir algo negativo, não tem problema. Analisa e abandona. Se algo fica martelando e se guarda, pode surgir também no estado onírico. E eu quero abrir aqui um parêntese para falar um pouco sobre sonhos. Muito cuidado em relação aos sonhos, porque nós não temos que estar procurando interpretar o sonho, porque nós podemos entrar em algo místico. Freud vai nos dizer uma coisa muito interessante, que o sonho de cada um é de cada um. O que ele quer dizer com isso? Como é que eu vou interpretar um sonho que foi forjado, construído por conteúdos de quem sonhou, que eu desconheço? Então eu falo, olha, eu sonhei com vaca. Sonhar com vaca é fartura. Né? Mas de onde pode ter surgido esta vaca no meu sonho? Alguma vivência anterior ou alguma experiência que me levou àquilo pode ter ressurgido do inconsciente. Então tem 3 caminhos para a gente examinar o sonho. Pensamentos diários do cotidiano que se mesclam, se misturam e surgem ali. Pensamentos advindos das memórias dos recalques inconscientes, que aí, diante de um analista, você pode fazer um entendimento daquilo, o que aquilo realmente pode trazer em forma de símbolo, né? O que aquilo simboliza, o que aquilo talvez queira dizer para o seu processo psicológico. E não porque eu sonhei com isso, então deve ser aquilo que vai, não. Ou a terceira classe, um sonho que retrata um encontro espiritual, uma visita a algum lugar espiritual. Agora vocês imaginem tudo isso mesclado.
Então não se dá para definir foi isso, foi aquilo. Dá para se ter uma rasa noção. Então, muito cuidado para que esses sonhos não venham definir alguma coisa. Eu sonhei que isso, então vai ser aquilo. Às vezes tem os sonhos premonitórios, mas isso se torna bem raro ultimamente. Mas pode ocorrer. Porém, temos que trabalhar o espírito, a gente precisa evoluir, porque uma coisa que eu venho reparando há muito tempo. Vocês, quando ouvem a palavra, houve uma previsão, quando fala a palavra previsão do futuro, podem reparar, soa em nós algo negativo. Vem bomba aí. A previsão, olha, estou vendo aqui, estou tendo um pressentimento, outra palavra. Olha, eu tive um pressentimento, a gente já fica tudo assustado. E aí eu faço, nas minhas análises, bem, o pressentimento, essa capacidade de perceber algum acontecimento que possa surgir, ele não pode ser, é uma capacidade do espírito de ter essa percepção. Isso a gente pode explicar em outro ponto, mas é uma capacidade do espírito, vamos pensar assim, ou da mediunidade, enfim. Mas se é uma percepção, a mediúnica, ou se é um vínculo que ele tem ali de entrar em faixas vibratórias ou de conexões com os espíritos para entender isso, a mediunidade, essas percepções são neutras. Não são positivas ou negativas. A mediunidade ela é neutra. Ela é boa ou ela é má? Ela não é nada. Ela é neutra, ela é uma faculdade. Agora, vai ficar boa ou má dependendo do medianeiro. Então, quando eu falo, olha, eu tive um pressentimento, pode reparar. A gente já fala, minha Nossa Senhora. Por quê? A pergunta que eu faço é, por que não se tem pressentimentos positivos? Olha, eu tive um pressentimento que você vai arranjar um emprego. E eu tive um pressentimento que aquela pessoa que você tanto ama vai voltar. Não tem isso não. O que é isto? Por que a pessoa só sonha, só tem pressentimentos no sonho ou fora do sonho, coisas negativas? Está vibrando em faixas baixas. Porque se a faculdade é neutra, então eu vim para ser um profeta da maldade? Tudo que eu percebo pode... Tem gente que a gente corre, né? Tem pessoas que dizem assim, se eu sonhar com você, você pode correr. Então, é tudo muito negativo. Então, isso a pessoa fala como se fosse um dom. Não, isso pode ser até uma faculdade, uma habilidade psíquica, né? De ter essas percepções. Mas negativas? Não. Por que só negativas? Há algum problema com o canal? Um problema moral? Por que só há pressentimentos, a maioria negativos? Por que não positivos? E é impressionante, nós estamos tão fixados a isso que se alguém falar alguma coisa, aquilo vira lei para nós. A gente estabelece aquilo como decreto. Eu conheci uma pessoa que me disse, fui numa cartomante. Ela jogou a carta e disse, olha, o pressentimento me invadiu o pensamento. Não veio nem da carta. Você está grávida. Você vai ter uma eclâmpsia quando a criança nascer. E você vai desencarnar. Vocês devem estar achando, você está mentindo, vocês não têm noção do que médiuns estão fazendo por aí afora. As pessoas nos procuram atormentadas por causa desses pseudo-médiuns que estão tendo visões das mais absurdas e mais perturbadoras. Quando a mediunidade veio para acalmar as almas, consolá-las, instruí-las, iluminá-las, estimulá-las, e não para levá-las a dores, a depressões e a medos. Esta mãe ficou tão apavorada que no dia do nascimento do seu filho,
teve o eclipse, só não desencarnou. Mas imagine esta mãe até chegar este dia. Então você, se tiver algum pressentimento negativo, a gente dispensa. Tá bom? Fique com você. Porque Deus não nos fez médios da sombra, nem do terror, nem do medo e nem da perturbação. Se os teus sonhos, teus pressentimentos são negativos, cuida-te moralmente. Eleva-te cada dia mais para que possa estagiar em frequências elevadas e possa ter pressentimentos de felicidade para a criatura humana, de paz, de conforto, de espiritualidade saudável. Não use isto se for negativo. Como diz André Luiz, o mal não merece ser comentado. Então, e lembrar que aquele que pressente algo não está dizendo, não está determinada, o seu pressentimento não determina coisa nenhuma. Porque existe o livre-arbítrio e tudo pode mudar no balanço das horas. Eu toquei a música, mas é assim mais ou menos. E no balanço das horas tudo pode mudar. Certo? Enfim, vamos nos vigiando, vamos orando, vamos fazendo o bem, fazendo a caridade, vamos nos juntando, né? No estudo da doutrina espírita, que vai nos libertando de muitas ignorâncias, de uma ignorância que tem nos atrapalhado muito evoluir. Caso vocês queiram mais vídeos, orientações, também eu abri agora um Instagram, o endereço está aí na tela. Vocês podem me seguir, a gente de hora em hora coloca alguma coisa lá, eu vou também cantar, enfim. Vamos utilizar desses meios da internet para promover o bem. Porque lembremos, amigos e amigas, toda ferramenta que ele chega, se alguém lhe dar uma enxada, não é para você ferir ninguém. Não é? Lhe deu a enxada para cavar, para plantar alguma coisa, para colher, comer, alimentar, ou alimentar o outro. Se alguém lhe deu uma tesoura, foi para cortar um tecido, quem sabe, um molde, para fazer uma roupa, para acudir alguém que está com frio, não para furar. Se alguém te deu uma arma, é para você fazer o possível para não usá-la, para que você possa evitar o máximo, para que não ter que usá-la contra ninguém. Então, a internet é uma das mais poderosas ferramentas que nos chegou nesses últimos tempos. Como é que você está manejando esse instrumento? Porque ela te dá liberdade para você entrar em qualquer canto, escrever o que bem quiser. Apesar que hoje leis estão surgindo, para tentar controlar a criatura que não sabe lidar com a ferramenta que poderia ser tão somente construída para o bem. Mas como nós somos seres inferiores, tudo que a gente toca acaba de uma certa forma destoando. E aí surge uma necessidade de criar leis para proteger direitos, para proteger pessoas, enfim. A gente é admoestado, com leis, porque a criatura não se administra ainda. Então, utilize da ferramenta da internet para promover o bem. E eu garanto para vocês, tem muita gente precisando desses canais nesses dias de solidão, perdas e provas severas. Muita paz. Até semana que vem, tá? Até mais.